Olá a todas e todos, eu sou Renata Simões, engenheira agrônoma, faço parte da equipe de ATE do Bahia Produtiva pela FOFASP. Hoje a gente vai estar aqui com o seu Zé, com o Ricardo, aprendendo um pouco sobre podas, sobre enxertia, tipos de podas, tipos de enxertia, e eles vão estar colaborando com o nosso aprendizado. Ricardo vai poder falar um pouquinho mais e seu Zé também, que tem uma vivência muito grande aqui no campo. Vamos? Vamos. Bom dia a todos. Nós vamos começar pela poda de condução, de limpeza e condução. Todas as práticas elas se iniciam a partir da necessidade. A gente observando, a gente vê que a planta ela está com dois tipos de crescimento. Esse aqui é exemplo claro, ele está focado em produzir os galhos, os brotos, que é onde ele vai começar. Depois de um tamanho adequado, ele começa a pensar em produção. E esse aqui, ele só está focado no crescimento. Como vocês podem observar, esse aqui, até o tamanho dos espinhos, eles são diferentes. Além dos espinhos ser menos, são bem menor. E o que acontece? A gente vai fazer a poda dessa galha aqui e deixar essas duas galhas aqui, que são as galhas que estão focadas no desenvolvimento para a produção. Depois nós vamos mostrar um outro exemplo ali, parecido com esse, porém a gente vai fazer um outro tipo de poda, que é para a gente fazer uma experiência, para ver a diferença da poda, que a gente vai tirar essa galha por inteiro, e a outra a gente vai tentar induzir ela a botar mais brotos, para focar na produção e a gente não ter que perder a galha que já está bem desenvolvida. Porém, antes desse corte, é importante que a gente higienize os nossos equipamentos, né? Nós já usamos os equipamentos em outras plantas, então é indispensável que a gente aplique o álcool em gel ou o álcool líquido, sendo álcool 70, tá? Passa em todo o equipamento. Por quê? Porque existe a possibilidade de um dos pés que a gente tenha feito algum trato, né? Tá com algum problema, algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, e aí a gente acabar passando para o outro, né? A tesoura de poda, Ricardo já fez a limpeza, eu vou limpar aqui enquanto ele poda o pezinho de limão ali. É bom ela mostrar aqui como a gente vai fazer. Chegue pertinho. Pronto. Tinha duas galhas iguais aqui, só que logo mais cedo o mais velho tirou uma. É sempre interessante deixar claro que a forma de corte que você vai dar na planta ela é determinante, tanto para a cicatrização quanto para evitar o apodrecimento, o acúmulo de bactérias. A gente deu o primeiro corte aqui na vertical. Seria interessante que tivesse um cicatrizante para a gente passar aqui. Geralmente o pessoal usa canela, tem o gel, biogel. Como cicatrizante. Como cicatrizante. O cal também pode ser utilizado? Isso, que é para evitar que bactérias se acumulem aqui. E o corte sendo na vertical, a água não vai ter como penetrar e apodrecer a planta. Pronto. Então você vai fazer um corte reto. Isso. Vai fazer um corte reto aqui. Não, a primeira galha que a gente tirou aqui, a gente fez na vertical. Ah, entendi. Foi na vertical, isso, certo. Na vertical. Esse outro aqui vai ser da mesma forma, que é para não prejudicar essa galha aqui. Nós vamos tirar essa. Sim. Vamos fazer o corte da mesma forma que... Na vertical. Isso, que foi feita a outra. E aí você vai cortar na vertical para não haver o acúmulo de água. De água. Entendi. Cadê a serrinha? Pego agora. Segura aqui, seu Zé. A serrinha ela é melhor para fazer esse corte. Só que como é uma planta pequena, e aí é interessante, porque assim, a gente está abrindo uma ferida, né? Então é interessante que após esse corte, ou qualquer corte que seja, né? Que a gente passe alguma coisa para cicatrizar, para ajudar na cicatrização. E uma das opções é a canela, que é algo que a gente tem com facilidade, né? Em casa. Deixa eu ver aqui, seu Zé.
me ensinaram também, Renata e todos que estão vindo, para mim, quando eu cortar assim as galhas da fruteira, eu passar aquela água massa, né? Não tem água massa? Sim. Diz que cicatriza ligeiro e não pega a bactéria. Me ensinaram também, né? Amanhã lá na feira. Pronto. A gente já vai aproveitar também para tirar essa galinha aqui, para não ter uma concorrência, uma disputa por alimento. Então, como ela está bem mais atrofiada, bem menor, então a gente deixa as melhores. Ela aqui a gente vai fazer a poda drástica. A poda drástica a gente serra ela, não é na vertical, a gente serra ela justamente para acontecer, apodrecer, para ela morrer. Certo? Existem 3 diferenças: poda de condução, limpeza e poda drástica. Essa aqui foi uma poda de limpeza e condução. A gente vai fazer uma ali de limpeza e vamos fazer uma outra de condução em uma planta diferente, que é para tentar ver se ela vai colocar novos brotos, para a gente não ter que perder a planta, que já está bem desenvolvida. Uma coisa importante que a gente vê muito no campo é o seguinte: o agricultor, ele fica com dó. Tá tão lindinho, tá tão bonitinho, tá saindo, olha, e aí fica com dó. Mas assim, é indispensável que aconteça essa seleção, né? Que a gente escolha, literalmente escolha uma planta ou outra. Aqui tá mais bonita, né? Porque isso aí tá muito bacana, Ricardo. Por quê? Porque muitas vezes você tem um local só para 2 plantas, né? Então assim, uma das 2 vai ficar prejudicada. Uma vai crescer mais que a outra, ou vai produzir mais que a outra. Então quando você literalmente opta por uma das mudas, né? Você dá a ela a possibilidade de produzir mais, produzir melhor, né? De ter mais resistência, porque consegue se alimentar melhor. Então isso também é muito importante. Isso. Eu reutilizei as galhas que eu tirei para fazer uma cobertura. Aqui, antes das chuvas, elas tinham as bacias. A gente conhece como bacia, onde o seu Zé fez a bacia para reter água. Sim. Ele fez a cobertura com matéria seca, justamente para manter com mais umidade por mais tempo. E só que com a chuva, a gente pode ver aqui que ele já... Aí seu Zé vai renovar de novo essa bacia depois. E também fazer adubação. Que a gente já tinha passado aqui antes, fez uma orientaçãozinha mais rápida. Que a gente tinha o intuito de fazer uma prática justamente como essa, não foi, seu Zé, que a gente já tinha combinado. Então essa aqui foi a poda de limpeza e condução, que a gente tirou aquela galha que estava ali só focada em crescer. Ela estava desviando a maior parte do nutriente, por isso que ela estava se sobressaindo mais que as outras. Essa aqui está focada em desgalhar, para quando tiver no tamanho ideal ela já começar a produzir. Da agora em diante, observação, porque ela vai crescer. Exato. Vai começar a se espalhar, e a gente precisa também observar a questão de altura, né? Muitas vezes a gente deixa de pegar uma fruta ou aproveitar aquela fruta porque está numa altura que a gente não alcança, né? E essa poda de condução inicial é indispensável exatamente por isso, porque você consegue deixar a planta numa altura em que você consegue lidar. Tem isso também. Isso. Como a Renata falou anteriormente, a gente não tem que ter dó. A gente não tem que ter apego, a gente tem que buscar a qualidade e a produção, sempre buscando o melhor. Como a gente não está com cicatrizante aqui, e como o corte foi bem na vertical e bem feito, ela dificilmente vai reter umidade aqui e dificilmente ela vai apodrecer, ela vai cicatrizar mais rápido do que se tivesse sido feito um corte com facão, que o facão ele corta, mas ele maltrata muito. Ele maltrata muito, ele fere muito a planta, então ela demora mais para cicatrizar, apodrece, essas coisas. Agora nós vamos fazer uma outra prática naquela ali. Agora? Pronto. Aqui é um outro exemplo que a gente tem, claro, no conhecimento da minoria e da maioria, quem vê uma planta nesse desenvolvimento aqui, ela está excelente. Porém, não é interessante que ela cresça muito, porque se ela chegar a um ponto muito alto, até para você tirar uma fruta aqui, vai ser difícil.
E outra, ela está só focada em crescer. Ela não vai produzir. Dificilmente você vai ver uma planta que cresça muito produzindo. Ou ela desgalha para produzir, porque você não vai ver uma fruta aqui num galho desse. E de fato você só está vendo um único galho aí. Um único galho. Ela está focada justamente em crescer. Ó, Renata, aí nós tá falando aqui. Ó, você tá vendo aqui? Sim. Aqui eu capei aqui esse pé de laranja. Eu peguei a serrinha, como na verdade, serrei aqui. Como me falaram, né? Era para fazer isso porque aqui ele Ia desgalhar. ia desgalhar. E na verdade não desgalhou, só fez, tá vendo? Pronto, a gente vai fazer isso novamente. E se acaso ele continuar crescendo desse jeito, você substitui ela. O pessoal costuma dizer muito em planta macho, planta fêmea. Justamente porque tem algumas plantas que elas só vão focar em crescer. Entendi. Tá. E ele já fez aqui, né? Você tá vendo aqui? Isso. Aí, E aqui Na verdade, também, seu Zé a tentou. cicatriz. Isso, ele tentou induzir ela a produzir galhos. É. Só que ela continuou crescendo. A gente vai fazer a prática aqui novamente. Aí daqui uns dias seu Zé vai observar se ela não desgalhar para as laterais. Sim. Aí o que eu indico é ele substituir por uma outra planta. Como ele tem a facilidade por mudas aqui, É. é melhor ele produzir do que ficar perdendo tempo e quebrando a cabeça com uma planta que Que provavelmente não vai produzir. não vai produzir. Nesse caso, a gente faz a mesma questão, a poda, sempre buscando fazer o corte na vertical também, que é para evitar o que a gente já explicou ali, o acúmulo de água, bactérias, essas coisas. Então a gente... Mostre como seria esse corte na horizontal. Ele é Vou- horizontal e por Isso. quê? Corte aí e a Primeiro gente eu vou mostra. fazer aqui na horizontal. Pronto. Pronto. A gente tem ele retinho Isso, e aí não é interessante dessa forma porque... exatamente, porque como a gente está no período chuvoso, toda a água que bater aqui ela vai filtrar e vai descer no tronco da planta. Então, consecutivamente, ela vai tender a apodrecer. Acumular aqui. Acumula água, ela vai apodrecendo, então a planta vai sofrer muito para Pra cicatrizar cicatrizar. isso daí. Isso, e se recuperar. Então essa a gente usa somente quando a gente quer fazer uma poda drástica. Que a intenção é justamente que a planta morra. Então esse foi um exemplo de corte, porém a gente usa o corte... Para o que a gente quer, ele tem que ser inclinado, né? inclinado. Quanto mais inclinado, melhor. Quanto mais inclinado, Porque melhor. aí quando a água bater... Ela tem uma facilidade para escorrer e aí ela não vai filtrar. O interessante, como a gente colocou, o interessante é colocar aqui um cicatrizante, a canela. Que a gente tem com mais facilidade, a canela aqui, o cal mesmo. A canela é o que? Uma pergunta. Ela vai ajudar na cicatrização. O pó da O canela. pó da canela. O pó da Isso, canela. o pó. A canela, ela... Então é sempre bom, quando for fazer uma prática dessa, assim, ter um saquinho que você pegou aqui, ó, botou a mão. E jogou em cima. Jogou em Muito cima. bem. Muito Pronto. bem. E o tamanho, tá ideal o tamanho para desgalhe. Seria interessante que ela aqui já desgalhasse num tamanho, tá um tamanho ideal para desgalhe. Se ela desgalhar, ela não vai demorar muito a produzir, porque ela já está no tamanho, Na altura. ela está na altura adequada, boa. Porque se a gente desgalhar muito aqui embaixo, como o seu Zé já fez aqui, aí ela vai tender a crescer novamente, porque ela não vai produzir muito pequenininha. Embaixo, né? Então a gente faz esse corte aqui nessa altura, que ela vai desgalhar, que é para ela desgalhar aqui e na sequência ela começar a produzir. Outro ponto importante que a gente vê muito na propriedade, né, nas UPFs e tal, é a questão da organização dessas plantas. Muitas vezes elas nascem lá e o agricultor ele deixa. Mas assim, é necessário haver o planejamento. Por quê? Porque normalmente a gente tem plantas de porte maior e plantas de porte menor, né? A gente encontra muito mangueira, abacate, em algumas propriedades a gente encontra pé de jaca, que são árvores muito frondosas, que crescem muito e que produzem muita raiz. E acaba se misturando na propriedade. Bom, um ponto importante, e a gente vê muito nas propriedades, né, dos nossos beneficiários, dos agricultores de modo em geral, é um não planejamento. Porque de fato acontece, vai nascendo um pé ali, ou traz uma mudinha, bota num lugar. E aí a gente acaba, por exemplo, vendo mangueira junto com pé de abacate, com pé de jaca. E a competição, ela não é interessante. A gente tem aqui, por exemplo,
um pé de mangueira que ele é muito grande, né? A gente tem uma mangueira que já está adulta, já está produzindo, tem outra menorzinha que está sofrendo competição. Então assim, é indispensável que a gente observe o espaço. É como se isso aqui fosse um grande prato com alimento. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, eu preciso botar essa mangueira aqui, porque vai ter alimento para ela e vai ter espaço para ela produzir e se espalhar. Ó, esse pé de abacate ele cresce bastante. Eu vou colocar, por exemplo, naquela outra extremidade, né? Então assim, eu entendo que muitas vezes isso não acontece, mas é interessante do momento em que o agricultor ele sabe, ó, não posso colocar aqui. Por quê? Porque já tem uma planta aqui, já tem outra ali, essa daqui ela não vai conseguir desenvolver. A gente tem, por exemplo, um pezinho de pitanga ali que ele está se espremendo para conseguir sol. De um lado ele tem um pé de mangueira que já está grande, né? E do outro uma goiabeira e mais atrás um pé de abacate que está abafando ele ali, ele não consegue. Então assim, esse planejamento aonde colocar é muito importante, né? Ricardo tem uma indicação também bacana aqui. Na propriedade do seu Zé aqui, é uma propriedade nova que ele está cultivando há pouco tempo, e a gente pode observar vários exemplos do que você acabou de falar. A gente viu a competitividade entre plantas aqui, e a gente também pode aproveitar cada espaço. O agricultor familiar, ele tem que aproveitar cada espaço que ele tem na propriedade. Seja uma cerca, seja um cantinho ali, ele pode usar como canteiro, fazer uma horta. E aqui na frente o seu Zé tem uma cerca. E dos problemas de seu Zé aqui no período seco é a poeira, que é muita poeira aqui nessa estrada. Então eu falei com o seu Zé para que tal ele fazer uma cerca de maracujina. A maracujina, muitos conhecem como maracujá, mas a gente conhece como maracujina. Ela, além de servir de proteção, ele vai aproveitar os frutos. Exato. Faz uma cerca viva e vai impedir o excesso de poeira de ir para as plantas dele. Como pode observar no pé de limão ali, tem muita poeira. Isso também atrapalha, porque na época das flores, a poeira vai induzir ali a polinização, aí atrapalha a produção, diminui. Dificulta também a questão da fotossíntese, porque a folha ela fica coberta de poeira, né? E a maracujina, como vocês chamam aqui, maracujá, o amarelo, né? É muito interessante, porque o senhor já tem a estrutura aqui. Já tem a estrutura aqui. Aí é só fazer a condução e organizar. E ainda tem a fruta que é comercialmente muito valorizada, né? E aí agora a gente vai fazer ali uma poda de condução numa planta maior, no abacate. Que é uma das dificuldades que as pessoas têm, principalmente com essas plantas de grande porte. No caso, abacate, manga. Porque se a gente for deixar a planta, ela vai crescer até não aguentar mais. Até onde ela puder, ela vai se desenvolver. Isso, até onde ela puder. Então não é interessante para que a gente que tenha esses cultivos dessas variedades em casa, deixar elas crescer, porque desse nível, porque a gente desperdiça muito. Fruta que cai, a gente não consegue retirar, às vezes até mesmo atrapalha as outras que estão próximas. Então a gente vai fazer uma podazinha, só um exemplo no pé de abacate ali, que é para justamente facilitar a colheita quando ela estiver produzindo. Certo? O exemplo claro que a gente deu ali da poeira nas plantas, a dificuldade, o que acontece, o problema. Então, se o Zé fazendo uma cerca viva com o maracujá, ele vai diminuir o índice de poeira nas plantas. Então a planta ela vai desenvolver melhor, vai respirar melhor e produzir mais. Nós vamos usar esse abacate aqui como exemplo para fazer a poda de condução. Como vocês podem observar, esses 3 galhos aqui do meio, esses 2, eles estão focados no crescimento, porém eles estão dando as galhinhas, só que eles já estão num tamanho elevado, certo? Então a gente vai fazer a poda dessas 2 galhas centrais para que ele desgalhe lateralmente. Para que ele espalhe, né? Isso. Dificilmente você vai ver uma planta, ó, o maribondo lá. Tem? Tem. Comentando, nós vamos fazer uma poda aqui de indução, condução. Nós vamos tirar esses galhos que está focado no crescimento, só no crescimento. Então a gente vai deixar para que ele pense em crescer lateralmente, que é onde ele vai produzir. Dificilmente você vai ver numa planta frutos dentro do pé. Dentro do pé que a gente fala na copa. A parte de dentro da copa. Isso, dificilmente. Por quê? Porque a planta para produzir ela necessita da luz do sol. Então,
ela vai dar mais nas laterais, que é onde ela toma sol de manhã e à tarde. Não que esses galhos não sejam importantes, eles são importantes, mas a gente precisa conduzir, né? Então a gente corta eles, por quê? Porque não é interessante que ele esteja tão alto. Isso. Quando a gente corta, a gente induz a planta a produzir para os lados, consequentemente, produzir mais frutos também. Exatamente, a gente foca na produção, né? Na qualidade dos frutos. E aí, Ricardo, a gente faz como? É aquele mesmo exemplo, o corte, a gente faz o corte. Como a gente não tem um cicatrizante, a gente poderia usar o plásticozinho que você tinha, Pronto. mas a gente vai usar o corte vertical também, certo? A gente pode utilizar, por exemplo, Ricardo, um saquinho. Exatamente. Um saquinho para não deixar a água acumular. Isso. Né? Aquele que faz geladinho também, Pronto, né? se couber. Isso, exatamente. Porque a gente não pode deixar que a água infiltre no tronco da árvore. A gente vai usar esse galho aqui. Vai cortar esse? Nós vamos tirar ele. Pronto. Vou tirar ele aqui. Ver como fica melhor o corte. Aí. Cuidado. Aí, segura aí, Vá, César, vá. que ele não desce. Deixa eu abrir o corte. Fica melhor. Aí. Pronto. Porra, cirúrgico, viu? Isso. Aí, como você pode observar, o corte ficou Exatamente. um corte bem feito, então dificilmente vai filtrar água. Aí seria ideal a gente colocar o cicatrizante, como a gente já falou, ou colocar uma proteçãozinha aqui. Mas nesse instante eu coloco aí um saquinho aí. Pronto. Eu faço- Para evitar, É. para evitar. Geralmente também, A gente pode estar utilizando, além do saquinho, a gente pode estar utilizando o isso. plástico filme. Pronto. Tem que usar o plástico que já... Veja aí. A gente está dando aqui alternativas, né? Possibilidades para Isso. evitar que aconteça um apodrecimento desse caule. Será que dá? Usar o estilete. Estilete agora você vai ter. Aqui o facão. Pronto. Veja aí, se esse Pronto, pedaço aqui dá. Tá? Segura aqui, Renato, por favor. Não fique comigo aqui. Deu uma baixadinha essa cena, gás. Agora. Pronto. Veja esse cabo. E lá em casa, rapaz, tinha até essas coisas, o saco de geladinho que a mulher faz lá, mais minha cunhada mais negra, aqui, cara. E tem. Evitar tocar com a mão, tem contatos para não estar induzindo bactérias, micro-organismos que venham prejudicar a planta. Porque a mão da gente é um condutor de bactérias, já que a gente está mexendo aqui em diferentes tipos de plantas. Tá certo? Como ficou bem vedado, dificilmente vai infiltrar água aí. E aí a gente, assim que ele cicatrizar, você pode tirar. É interessante que faça de todos. Que a planta vai ficar, depois que a gente fizer a retirada desses galhos, ela vai ficar com a copa bem mais organizada. Arredondada, né? Isso, exatamente. Você quer o serrote? O serrote pra gente fazer. Fazer a outra? Fazer dessa aí, seu Zé. Esse aqui, Isso. vem pra cá. Aí Pelo lado de cá é melhor para filmar. Pra lá, né? Aí você procura o melhor ângulo. Aqui. Aqui. Pra lá, Então eu né? vou pra lá. Você segura que eu vou pra lá, Ricardo, pra nós. Muito cuidado para não quebrar a galha, porque... Deixa eu pegar com você. Segura aí, seu Zé. Bora. Isso. Uma prática dessa é interessante que não se faça só, né? Tem alguém que ajude. Pode ir. Vá. A gente está vendo que não é. Pronto. Aí sempre ter em mãos um serrote, né? Evitar fazer com facão. Sim. Porque às vezes a gente está aqui fazendo, limpando, capinando, e a gente está com facão, eu vou cortar aqui. A gente faz isso, mas com o tempo a gente vê que a planta ela sentiu muito. Eu costumo nas minhas práticas, nas minhas atividades, eu costumo deixar sempre um modelo para que as pessoas possam observar a diferença. Nesse a gente colocou saquinho.
A gente vai deixar aquele seu saquinho, que é para seu Zé observar. Se a planta sentiu mais daquela forma Sim. ou com o saquinho, certo? Ele vai poder observar em Isso. qual dos dois teve uma melhor cicatrização. Isso. Aí depois, se ele puder trazer canela para colocar, o interessante agora é que a planta está úmida pelo fato de a gente ter cortado recentemente. Tanto nas podas quanto na adubação, eu costumo dizer, tanto lá em casa com meus pais, que é para a gente fazer um e deixar o outro. Que pela cultura da gente, o pessoal antigamente, a planta ela só precisa de água. O adubo, uma prática que eu fazia muito também, era colocar o adubo na raiz. Sim. E com o tempo a gente entendeu que colocando em cima a água, ela tem o poder de levar para as raízes de uma absorção melhor, mais fácil, mais rápido, e ele não desperdiçar muito o adubo. Porque muitas das vezes, quando a gente que não trabalha com irrigação por gotejamento, chega ali, pega um balde de água e joga em cima. Então, a planta ela vai absorver mais ou menos 10% só daquela água. Porque ela não tem uma rapidez para captar aquela água como a água tem para descer e penetrar no solo. Mesma coisa adubo. Se você botar o adubo embaixo, quando você joga aquele balde de água, o adubo vai descer. Então tem plantas que as raízes não é muito profunda. Então a gente colocando em cima não, ela vai ter o tempo, a água vai levando lentamente os nutrientes para a raiz e ela vai absorvendo o necessário. Então você vai ter ali, por um longo período, o adubo ali na superfície do solo, certo? E você colocando lá embaixo não, ela vai descer e a planta vai perder muito. Às vezes não consegue absorver aquele adubo, né? Isso. Quer dizer, na realidade, esse daí também pode pôr daquelas velhas? Pode. E observar sempre as épocas de fazer as podas. A gente estava comentando anteriormente aqui, a gente não chegar e fazer a poda numa planta quando ela está no período de flora, né? Que a gente vai estar, além de estar prejudicando a produção, a gente vai estar, porque a planta ela vai estar focada em florescer. Não vai estar o processo, né? Isso, ela não vai estar focada em brotar, em cicatrizar. Aqui ela não, ela está sem flores, ela está focada aqui só em se sobreviver no momento. Produzir flor e Isso. desenvolver. Agora ela vai ter que focar em cicatrizar aqueles espaços onde a gente fez aquela poda. Então sempre questão de observação dos períodos. Essas outras galhas aqui, essa aqui também, ela pode ser desgalhada ali em cima. A gente sempre deixar essas galhas que tá crescendo para a lateral. Porque elas não vão focar em subir, elas vão estar só... Essas assim, né? Isso, elas vão estar só crescendo nas laterais. Então o que é interessante, que é para onde elas vão produzir. Certo? De certa forma a gente está fazendo uma poda de condução e limpeza ao mesmo tempo. Uhum. Porque a indução da luz solar ela vai ter mais facilidade para penetrar dentro da planta. Que é super importante para o desenvolvimento. A gente vai tirar essa galha aqui. A gente está usando uma forma para deixar a planta ela uniforme. Aquele outro Sim. galho que está crescendo muito ali para cima também, a gente vai tirar ele. Aqui ele segura. Deixa eu fazer aqui Acho que com com a alicate sempre assim. tá bem novinho, né? Pronto. Aí. E esse daqui, Ricardo? Esse também. Nós vamos tirar ele. Eu seguro aí embaixo se quiser. Porque se a gente forçar muito, ele vai tender a quebrar, né? Quebrar e é risco. Não é porque eu tô serrando da forma errada. Pronto. Agora a gente tem uma árvore uniforme, Isso. um tamanho uniforme, quer dizer, tá tudo do mesmo tamanho. Exatamente. E o potencial da planta agora foi aumentado, né? Agora ela vai ter, vai absorver nutrientes e água e tudo mais para se espalhar. E daqui a algum tempo está produzindo. Isso aí, seu Zé, até acelera a produção. A produção, a carga da... De estar produzindo, de estar colocando frutos, né? Pronto. Além da poda de condução que a gente faz e poda de limpeza, a gente pode também estar observando esses galhos centrais aqui, ó. Onde eles não vão produzir. Dificilmente esses galhos aqui vão produzir.
A gente chama eles aqui de ladrão, E chupões. esses aqui também, né? Esses aqui eles produzem, porque eles estão na lateral, seu Zé. Esses do meio aqui, ó. Ah, o do meio. Isso, Muito esses do bem. meio aqui, eles só vão se alimentar. Então, ao invés dos nutrientes da planta tá subindo para as plantas, para as galhas de cima que vão produzir, esses aqui que estão embaixo, eles vão se alimentar primeiro. Então já vai subir uma quantidade menor de alimentos para as plantas. Então a gente faz a poda de limpeza. Sempre o corte na vertical. E outra coisa, as galhas a gente nunca perde. Tudo a gente reaproveita para fazer a adubação da própria planta. Isso aqui é só uma demonstração, que depois eu vou vir aqui com o seu Zé e a gente vai podar as plantas dele que estão precisando todas. Muito bem. Na verdade, esses matos que eu limpo aqui, eu não jogo fora de jeito nenhum. Eu junto tudo num canto, depois eu pego a carroça e saio espalhando. Essa é a prova de... aqui, ó, a infiltração de luz solar ela vai ter uma facilidade maior. Porque as plantas que estavam no meio aqui só se alimentando, ela já deu espaço, com espaço vago, então a luz vai ter uma facilidade para penetrar. Então aqui eu tenho um galho chupão. Isso, esse Ela aqui. está no meio da árvore. Da árvore. Dificilmente ela vai produzir. Aqui eu tenho um galho que tem o potencial a produzir. Tem, ele tem porque ele tem a absorção da luz solar, ele está crescendo lateralmente, então ele tem espaço. Ele não está competindo. Aqui ele só está, além dele estar sendo, ele está por baixo, ele vai tender aqui só crescer, para sair daqui de dentro, da sombra. Então por isso que a gente faz a poda de limpeza, para induzir a luz solar na planta. E sempre que for podar, é interessante que você corte, deixe o tamanho do tronco que você está deixando sempre o menor possível. Ou seja, o pedacinho aqui da galha a gente deixar sempre o menor possível, porque ele não vai estar induzindo a planta a brotar Vai novamente. emitir outras folhas, né? Isso, aí você sempre poda Bem rente. bem rente com o tronco mesmo, deixar ela sem... Aí aqui nós fizemos uma poda de limpeza e de condução. E de condução. São os tipos de poda diferentes. E a outra poda que a gente vai fazer ali mais na frente, que é a poda drástica. A teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.